Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e também elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atividades de turboalfabetização e matemática. Eu vou colocar nos slides e tirar rapidinho, só para a gente poder ajustar aqui os slides para eles aparecerem certinho para vocês. E daí eu já vou explicar o que que é turboalfabetização e matemática e mostrar algumas atividades para vocês entenderem melhor. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui na apresentação de slides, daí eu vou sair e entrar novamente, porque às vezes, quando eu entro a primeira vez no slide, ele não entra direito, né? Vamos lá. Então, ó, turboalfabetização em matemática. Na verdade, esse é um nome que eu dou para uma coleção que nós temos na loja. Essa coleção, ela é algo que eu sempre utilizei em sala de aula, assim, no chão da escola. Então, ela dá muito resultado, especialmente se você quer trabalhar com a sala toda ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem dois momentos aí. A gente tem um momento que quer trabalhar com os grupinhos, né? Então, só pré-silábico, só silábico alfabético. Mas também temos um momento que a gente quer trabalhar com a turma unificada. Esse material ele é perfeito para trabalhar com turma unificada. É aquele material que o professor consegue trabalhar com todos ao mesmo tempo, né? Ótimo para começar semestre, ótimo para poder ter aquele tempo para você corrigir material, porque ela é uma atividade de automação, e daí eu já vou explicar para vocês como que funciona. Por que que ela é chamada turboalfabetização em matemática? Bom, são atividades com foco total em um grupo específico de palavras. Então, eu forneço para o aluno um vocabulário, ele vai ter essas palavras, né? A gente tem aí um pouquinho do método de palavração. Eu forneço essas palavras e ele vai ter como pesquisar a partir delas para as próximas atividades, que é uma coisa que você vai ver daqui a pouquinho. Então, se eu tiver, por exemplo, o tema jardim, eu dou um conjunto de 8 a 10 palavras. E nesse conjunto, o aluno vai nomeando as palavras para poder até criar aí um repertório. Então, esse repertório de vocabulário, ele vai ser importante para todos estarem no mesmo, como vou explicar? Na mesma página, digamos assim. Então, para que, mesmo aquele aluno que não tenha muito vocabulário, ou que às vezes o aluno fala assim, eu sei que é aquele negócio de cavocar a terra, mas ele não lembra que chama pá. Então, essa atividade, ela serve para retomar todo esse vocabulário e deixar todos os alunos alinhados na mesma página da aprendizagem, pelo menos no que diz respeito ao vocabulário que vai ser utilizado. Então, ele é super legal. Ele traz essa questão do repertório, do vocabulário, da automatização que eu falei para vocês. O que que seria essa automatização? Sabe aquelas palavras de memória que a gente sempre fala delas? Então, essas palavras de memória, elas também fazem parte do trabalho do turboalfabetização, porque uma das intenções das palavras é que elas comecem a fazer parte visual do repertório do aluno. Então, são aquelas palavras que ele vai bater o olho, alguma dica da palavra vai falar para ele que aquilo é uma bota, só pela palavra, sem a imagem, né? Porque ele vai acostumando visualmente com essas palavras. E toda a intenção final disso é que ele tenha uma segurança na hora de fazer as atividades. Então, como eu estou fornecendo vocabulário, eu estou ajudando ele a nomear quais são as palavras, eu estou automatizando a aprendizagem dele, ele consegue ter um pouco mais de segurança na hora de fazer, o que vai impedir que a gente tenha aqueles alunos mais relutantes, aqueles mais confusos durante a atividade, né? Lógico que é tudo uma questão de prática. No site da loja, como eu falei para vocês, a gente tem uma coleção inteira desse Turbo Alfabetização, são vários títulos. A gente tem os temáticos como Natal, Folclore e Festa Junina, mas nós também temos os temáticos assim de datas, né? Os que são temáticos de categorias. Então a gente tem lá o frutas, jardim e brinquedos.
O Frutas e o Jardim são itens novos da coleção, eles trazem algumas atividades de matemática diferentes e vale super a pena conhecer. Quem já usou os outros certamente vai ficar bem feliz com essa novidade aí do Jardim das Frutas. Mas seguindo aqui a explicação, como eu falei para vocês, a gente tem uma primeira página de repertório. Então, nessa página, a gente tem uma folha com o nome de algumas das figuras aí, né, que são fornecidas, e cabe ao professor ver qual é a estratégia que ele vai utilizar para poder relacionar a escrita com a imagem, né? Então, você pode trabalhar ou com a lousa, então, de repente, você pode pedir para as crianças irem falando as letras e você escrevendo na figura correta, de repente, você desenha ali um avental. Gente, avental começa com qual letra? Daí as crianças vão pensar e daí você vai escrevendo. Enquanto isso, ela já pode procurar na folha onde está escrito para poder ditar para você as letras. Então, você faz todo esse trabalho oral. A partir dele, dá para fazer outras atividades. Então, isso aqui é só a abertura. Vai servir como pesquisa, como eu falei para vocês. Então, assim que a criança tem essa primeira página, quando ela for fazer a segunda, a terceira, a quarta página do material, o ideal é que você ensine ela a guardar essa página num lugar mais seguro, mais à vista. E toda vez que for da coleção do Turbo Alfabetização que ela está fazendo, ela pode recorrer ao vocabulário que ela já fez. Então, é como se fosse uma colinha, vai? Só que no bom sentido, porque está ensinando ali a criança a recorrer aos estudos, né? Além disso, a gente tem a unificação, como eu falei para vocês. Então, eu não preciso trabalhar isoladamente com silábico alfabético em pequenos grupos. Neste tipo de trabalho, eu posso trabalhar geral, a folha, e posso dar depois atividades extra para as outras crianças. Então, de repente, eu quero que o alfabético faça frases com essas palavras. Então, só o alfabético vai fazer a frase. Eu quero que o silábico forme outras palavras com as letras iniciais. Então, aí eu vou variando de acordo com o que eu acho que meus alunos conseguem fazer. O pré-silábico e o silábico pode, de repente, fazer com letras móveis os nomes das palavras. Você pode ditar, então, botas. Silábico e pré-silábico faz com as letrinhas móveis, silábico alfabético e alfabético faz frases. E daí vai ter como base essa atividade aqui, né? Além dessa, a gente tem outras atividades que são variadas dentro do material. Aqui eu vou mostrar algumas bem rapidinho. Não são só essas, esse material do jardim, por exemplo, ele tem ali 16 páginas, então são muitas atividades. A gente tem cruzadinha, tem caça-palavras, categorização, coordenação motora fina. Tem a questão de gráficos, não nesse do jardim, mas em outros materiais da coleção, a gente tem a questão do gráfico, que é a contagem ali, né, dos itens. E como que você vai saber qual que está em qual lugar? Basta você acessar o site da loja, que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, que é o janenespolidorio.com.br, e quando você escrever Turbo e der Enter, já vão aparecer todos os itens da série. Inclusive, a gente tem aqui, por exemplo, o período de folclore. A gente vai ter em destaque aqui a capa, nós temos quantas páginas, o que tem no material, tudo isso aqui nos detalhes, e nós temos miniaturas das amostras. As amostras, eu posso clicar nelas, elas vão ampliar para eu olhar melhor, mas eu também posso clicar novamente e elas vão estar maiores aqui, olha. Então, eu posso ver em tamanho bem grandão. Cada uma vai ter o seu preço de acordo com o número de páginas, né? Vou pegar aqui o da frutas para vocês verem como é diferente. E a gente tem o formato do produto também, que nem esse daqui ele está em PDF, aquele outro que eu mostrei do folclore, ele estava em outro formato, né? Então, a gente tem aqui, o das frutas tem 17 páginas, olha, tá bem explicado aqui, não tem o que errar mesmo. Caso vocês tenham alguma dúvida na compra, a gente tem um WhatsApp da loja aqui que é exclusivo da loja, então só a loja responde sobre a loja, tá? Isso para nós termos uma organização interna no Grupo Polidoro de Educação.
Super pedida aí para quem está com segundos e terceiro anos atrasados com alfabetização, porque pode reforçar a alfabetização. E melhor ainda para turmas de primeiro e segundo ano que estão no processo, porque você pode utilizar, inclusive, quando você está dando outra atividade para grupos menores em que você precisa intervir pessoalmente. Quando você dá mais de um turbo-alfabetização, o aluno se acostuma a fazer. Então, o primeiro pode ser que eles tenham um pouquinho mais de dificuldade, mas o segundo eles acabam fazendo meio que sozinhos, porque a gente reforça ali o neurônio, a gente cria uma fortificação para como é feito, qual é o procedimento da atividade. Tudo embasado na neurociência e na engenharia pedagógica. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Corre lá para o site que a gente está com o começo de aulas aí e vale super a pena você já ter um material desse em mãos. Tanto para ser utilizado como principal, como até para material coringa aí, em dias que vem menos alunos ou em dias que você precisa reforçar algum tipo de aprendizagem ou fazer uma revisão, ou mesmo quando você precisa unificar a turma. Beleza? Até o próximo vídeo. Boas aulas para vocês e até mais.